Ok, pessoal, estamos aí no nosso canal AJJ Variedades e hoje estamos trazendo aí para vocês uma aula de Geografia do Brasil. Essa aula vai elucidar muitas dúvidas aí dos alunos aí do 7º ano e essa aula vai em oferecimento aos alunos do 7º ano. Olha só, o nosso Brasil, ele é um país muito grande. Ele é o 5º maior em extensão territorial do mundo. E das Américas, ele é o 3º maior em extensão territorial. Ele tem aí aproximadamente aí 8.515.767 km². Esses dados aí são do Almanac Abril de 2015. Pessoal, o clima do nosso Brasil vai ser um clima extremamente variado, mas justamente por causa do que? A extensão territorial do nosso Brasil proporciona esses climas. Nós vamos ter aí vários tipos de clima. Nós temos um clima tropical equatorial, que acontece ali na região norte do nosso país. Nós vamos ter climas tropicais, tropical de altitude, tropical semiárido, tropical típico, tropical semiúmido ou tropical úmido. Vamos ter uma grande variedade aí, então, de climas. E dentro dessa variedade de climas, nós podemos observar que todo esse clima vai influenciar também na vegetação e também na agricultura. Por quê? Porque as espécies vegetais elas conseguem se adaptar a determinados tipos de ambiente mediante ao clima, mediante ao solo, principalmente ao clima. O clima vai influenciar muito no tipo de vegetação e até mesmo na agricultura que vai ser desenvolvida naquele local. Por exemplo, nós não podemos plantar determinadas frutas aqui da região centro-oeste, que essas frutas provavelmente elas não vão vingar, não vão produzir em larga escala. Por exemplo, maçã, uva, dependendo da espécie da uva, ou até mesmo pera, ou seja, frutas que são de clima frio. A região centro-oeste é uma região que apresenta um clima tropical semiúmido, ou seja, um clima que vai proporcionar um verão chuvoso e quente e um inverno frio e seco, diferentemente do que acontece lá no sul. Há uma predominância em uma parte do sul do clima subtropical, que vai ser frio. Então a gente vai ver que as espécies vegetais elas se adaptam aos tipos de clima que existe no nosso Brasil. E por isso o nosso Brasil ele é um país realmente abençoado por Deus, porque tudo que se planta nessa terra dá. Exemplo, essa variedade de clima proporciona ao Brasil vários títulos, como por exemplo, o maior produtor de laranjas do mundo, maior produtor de café, um dos maiores produtores de soja do mundo. A gente vai ver que toda essa produção brasileira, toda essa agricultura que está sendo aí trabalhada graças ao nosso clima, graças às chuvas, ao nosso solo, a gente vai ver que o Brasil vai ter um importante papel no cenário mundial no que se diz respeito ao abastecimento alimentar. Nós somos vistos como o grande celeiro do mundo. Produzimos e exportamos para diversos lugares do mundo. O tamanho do nosso território ele influencia muito para termos esses títulos, pois temos um território gigantesco e esse território gigantesco ele é cortado por várias linhas imaginárias, ou seja, pelos meridianos, pelos paralelos, e a gente vai ver que através de tudo isso aí a gente vai ver a extensão territorial e vamos ver também a questão dos fusos horários que o nosso Brasil vai ter. É possível observar pelas linhas imaginárias a variedade também de fusos horários. O nosso Brasil atualmente está com 4 fusos horários. Já houve época que o Brasil teve 3. Se não me falha a memória, em 2000 revogou o 4º fuso horário brasileiro que ficava no estado do Acre. Isso para atender os interesses aí das mídias televisivas.
Depois a gente vai ver que em 2011 houve uma movimentação da população do estado do Acre, que não queria o horário como estava, eles gostariam de ter o horário como era antigamente, que o fuso voltasse. E aí eles fizeram manifestações e em 2011 o fuso horário, ou seja, o quarto fuso horário voltou a existir, ok? Pessoal, nós também podemos ver aí que um território tão grande, tão imenso, ele abre um grande leque às possibilidades minerais, né? E também vegetais. Minerais eu digo na questão do petróleo, como foi descoberto há alguns anos aí, o pré-sal aqui no nosso Brasil. Vários outros minérios também, como a bauxita, como o carvão mineral ali em Santa Catarina, e vários outros tipos de minérios, como ferro, manganês e uma gama de outros. É minério demais. E tudo isso pode ser aproveitado para o nosso país. O nosso país ele é chamado de país emergente, também graças às riquezas que nós temos, que ajudam a alavancar a nossa economia. Olha só, o nosso Brasil, ele faz fronteira com diversos países da América do Sul. Olha só, nós temos fronteiras aí com a Guiana Francesa, com o Suriname, com a Guiana, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru, com a Bolívia, com o Paraguai, Argentina, Uruguai. A gente pode ver que o nosso Brasil, a maior parte das nossas fronteiras, são todas elas fronteiras com os nossos países aqui, os nossos vizinhos aqui da América do Sul. E o que me chama a atenção é que o nosso território ele é gigantesco, mas é um território contínuo, não é um território descontinuado, vamos chamar assim, ou seja, tem uma porção ali, outra porção aqui. Não, é um território contínuo, ok? Vale lembrar também que fronteira, o que é a fronteira? Fronteira eu costumo dizer que são áreas próximas ao limite. Exemplo, nós temos a cidade de Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, e nós temos também a cidade de Oeste, no Paraguai. São duas cidades próximas ao limite. O que viria a ser o limite entre essas duas cidades? A Ponte da Amizade. Há um rio que corta e que divide os dois países, ou seja, as duas cidades. De um lado é o Paraguai e do outro lado é o Brasil. O limite vai ser o rio, ou a ponte que está fazendo essa ligação. E as cidades fronteiriças são as cidades ou as áreas próximas ao limite. Podemos ver também que o nosso Brasil, por ele ser extremamente grande, nós vamos ver aí os pontos extremos do nosso Brasil. Olha só, nós temos no extremo norte do nosso Brasil, nós temos o Monte Caburaí, até o extremo sul do nosso Brasil, o Arroio Chuí. E a gente vai ver que a extensão territorial soma em torno aí de 4.394 quilômetros de norte a sul. E a gente observa aí também, de leste a oeste, a gente pega aí da Serra da Contamana ao extremo leste aí, na ponta do Seixas, aproximadamente aí 4.319 quilômetros de distância. Ou seja, os pontos extremos do nosso Brasil aí, cada um deles apresenta mais de 4.000 quilômetros. Pessoal, é tão interessante quando a gente observa a questão do tamanho do nosso Brasil, que dá até para a gente perceber o tanto que é difícil vigiar as nossas fronteiras secas e as nossas fronteiras também por mar. Daí dá para a gente entender no passado o que acontecia com os portugueses em relação às invasões holandesas. Era muito difícil de vigiar o território brasileiro. Hoje, atualmente, nós temos aí a nossa marinha que patrulha a área e mesmo assim é muito difícil. Não só pelo mar, como também através das fronteiras secas. E é válido lembrar também que nós somos um país
ocidental, ou seja, todas as terras do território brasileiro estão a oeste do meridiano de Greenwich, ok? Pessoal, isso aí era só para esclarecer alguns pontos aí sobre o nosso Brasil. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam dar um like, curtir o vídeo, compartilhar e que possa servir aí a vocês que são estudantes. Falou e até a próxima!